O sucesso está na zona de confronto. O sucesso está na sua mente. Não está nem no coração. Porque às vezes o coração é enganoso, ele pode extrair exatamente o medo. O medo chega no coração. O medo faz o coração palpitar. O medo faz você ficar angustiado, apavorado. Será que é possível? Será que eu sou capaz? Mas uma mente racional preparada, ela vai mandar uma informação para o coração. Aquietai-vos, te acalme, porque a mente controla até as emoções. E vitória, sucesso, conquista, não é emoção, é razão. Olá, tudo bem com você? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui outra vez para trazer até vocês assuntos, do dia a dia, possa servir de reflexão para você e para tantos que nos ouvem. E hoje vamos falar sobre medos. Na verdade, o medo é um sentimento que mantém a nossa própria sobrevivência. Certa vez, um candidato a entrar para a polícia militar, na entrevista, foi perguntado para ele o seguinte: você tem medo de morrer? Ele respondeu para o entrevistador: não, eu sou corajoso e encaro qualquer coisa. Aí depois ele recebeu a triste e surpresa notícia de que ele não tinha passado na entrevista. E ele foi procurar saber por que um homem que não tem medo, corajoso, não conseguiu entrar para a polícia, não conseguiu passar na entrevista. É porque o entrevistador entende que o medo ele precisa ser dosado até para a nossa própria sobrevivência. O medo nos faz recuar. O medo traz um instinto de defesa natural do ser humano. Até aí está tudo bem. Mas quando o medo ele se torna algo muito mais abrangente e que afeta todas as áreas do ser humano, aí ele deixa de ser medo para se transformar em pânico. E aí é complicado. Por quê? Você lembra da passagem de Pedro, quando Jesus andou por cima das águas? E Pedro perguntou para Jesus: posso ir? Jesus falou assim: venha. Jesus não faz um questionamento para Pedro. Ele só disse para Pedro: venha. E por um espaço de tempo, e por um pedaço, não só de tempo, mas um pedaço em metros, em espaço, Pedro, ele andou por cima das águas. Mas bastou o vento tocar em seu rosto, bastou uma força mínima da natureza, bastou alguma coisa fora do normal a Pedro tirar o foco de Jesus, tirar o foco do seu objetivo, deixou de acreditar que ele poderia chegar até Jesus e se afundou. Eu quero trazer para você aqui uma coisa bem interessante que acontece com todos nós no dia a dia. O benefício da dúvida é a morte da fé. Repetir aqui: o benefício da dúvida é a morte da fé. E eu não estou falando aqui de religião. Todo ser humano possui fé. Porque todo ser humano acredita em algo, acredita em alguma coisa, e até aquele que não acredita em Deus, ele tem uma fé, que ele acredita que ele está sinceramente correto naquilo que ele acredita. Só que nós não queremos tratar de fé de forma isolada. Nós queremos trazer de volta o medo. E o que é isso? O mundo, ele hoje vive no império do terror. Hoje tudo é motivo de medo. Tem pessoas que não saem de casa fazendo o seguinte questionamento: se eu sair de casa vai ter uma bala perdida, o carro pode me atropelar, alguém pode me assaltar, alguém pode levar meu celular, alguém pode bater na minha traseira, eu posso ser pego numa saidinha de banco. A mente humana cria tantos medos que parece que esses medos é uma legião de demônios. É como se cada pessoa em particular tenha seus próprios demônios e que nós aqui vamos chamar de medo. Então essa dúvida, que é o benefício para que essa fé morra, é nada mais nada menos do que o medo. Então nós temos dentro
da palavra de Deus, duas frases, que ela está repetida 365 vezes. Se eu não estiver enganado, não temas. Não temas, porque o que Jesus quis dizer para Pedro foi isso: venha. Esse venha de Jesus, traduzido, quer dizer não temas. Então, a partir do momento que Pedro duvidou que ele era capaz de chegar até Jesus andando por cima das águas, ele afundou. Mas Jesus, que não tinha o benefício da dúvida, que não tinha dúvida para nada, ele foi até onde ele projetou, objetivou e decidiu ir. E chegou até o seu alvo. O grande problema é o ser humano, você e eu, saber o seguinte: antes de qualquer projeto, uma coisa você tem tão certo quanto a morte: o fracasso. O fracasso ele existe antes de você começar, que ele é algo real, ele é fato. Mas pior do que fracassar é ter o medo de começar. Quando você abre mão de começar qualquer coisa na sua vida, abre mão dos seus sonhos, os sonhos não envelhecem, abre mão de uma conquista, de um concurso público, abre mão do seu empreendimento, do seu negócio, da sua família, de uma esposa, de um casamento, seja lá o que for. Quando você abre mão por conta de medo, e medo da seguinte forma, que você projeta uma dúvida: será possível? Será que eu vou conseguir? Ou então, se você escuta de alguém ou de terceiro, e eu acho que isso não vai dar certo não. A pessoa implantou uma dúvida na sua mente, você comprou a ideia da dúvida e sequer tentou. E se tentou, fracassou, aí o fracasso gerou medo e você não tem coragem, motivação para começar de novo. E sabe o que eu quero deixar aqui como aspa? Aprenda isso, escreve aí no seu bloco, no seu caderno. A totalidade das coisas é a eterna conjunção do verbo fazer. A totalidade das coisas é a conjunção do verbo fazer. E para você fazer, não temas. Não tenha dúvida, não tenha medo. Simplesmente se lance, faça. Você precisa tentar. Então o medo tem fechado as portas de muitas pessoas. Tem impedido pessoas de alcançar seus objetivos, realizar seus sonhos, atingir o sucesso. Não importa quantas vezes você vai fracassar. Não importa quantas vezes você precisa tentar. O que importa é você não ter a dúvida e deixar de lado o medo e insistir, continuar até que você conquiste o sucesso. Então o sucesso não está na zona de conforto. O sucesso está na zona de confronto. O sucesso está na sua mente. Não está nem no coração. Porque às vezes o coração é enganoso, ele pode extrair exatamente o medo. O medo chega no coração. O medo faz o coração palpitar. O medo faz você ficar angustiado, apavorado. Será que é possível? Será que eu sou capaz? Mas uma mente racional preparada, ela vai mandar uma informação para o coração: aquietai-vos, te acalme, porque a mente controla até as emoções. E vitória, sucesso, conquista não é emoção, é razão, é motivação, é ação. Então, hoje você vai pegar os demônios dos seus medos e vai lançar eles fora. Vai pedir ajuda a Deus, vai lembrar de Jesus com Pedro, porque quando Jesus operava milagre, e voltamos aqui à questão pessoal do medo, quando Jesus operava milagre, ele nunca dizia: a minha fé te curou, a minha fé te salvou. Jesus dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por um dado momento, aquela pessoa não teve medo. Pensa em Zaqueu, gritando, e todo mundo: cala a boca, cala a boca. E Jesus olha para cima daquela árvore e disse: desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Pensa nisso. Pensa naquela mulher, no meio daquela multidão, em que era impossível alguém saber ou sentir a presença de alguém apenas pelo toque. E aquela mulher do fluxo de sangue, ela parte para o meio da multidão, olha a ausência de medo, olha a fé, olha o objetivo, olha o confronto, olha a capacidade de superação
para se atingir o objetivo. Aquela mulher, como ela fez aquilo, a Bíblia não explica. Mas ela lançou fora todos os seus medos e encheu o seu íntimo de uma coragem avassaladora e esticou daqui, espremeu dali. Ela precisou apenas de um toque. E quando ela toca em Jesus e Jesus recebe aquele toque, Jesus não teve dúvida. Jesus não deu caso ou ocasião ao benefício da dúvida. Jesus disse: alguém me tocou. E olha os discípulos cheios de medo, de incerteza, cheios de indecisões e de incredulidade. Ô mestre, como pode tu saber que alguém te tocou no meio desta multidão? Jesus responde: porque de mim saiu virtude. A fé daquela mulher foi tão grande, a ausência de medo foi tão grande, a vontade e a coragem de chegar até a pessoa que ela acreditava resolver o seu problema de uma vida inteira, que era o fluxo de sangue. A mulher daquela época era tido como uma pessoa fora, excluída da sociedade, porque o fluxo de sangue, uma mulher menstruada, ela era rejeitada pela cultura da época, principalmente pelos judeus e fariseus. E quando aquela mulher tem a única chance da vida dela, ela deve ter dito para ela mesma: é hoje, é agora. Ele pode curar os meus medos e os meus demônios. E eu vou lá. E ela foi, tocou em Jesus. Jesus repreende os seus discípulos, incrédulos, medrosos, inseguros, temerosos. E essa grande lição eu quero deixar para você hoje. Você tem dúvida que Jesus pode te curar, te libertar? Ele só precisa que você faça uma coisa hoje. Pega o benefício da dúvida, pega os seus medos, encare as suas multidões de incredulidades, incertezas, dúvidas, vá para o confronto consigo mesmo e apenas toque em Jesus. E deixa quem quiser falar, porque quem quiser falar vai ouvir a mesma coisa que os discípulos de Jesus que estavam ali ao redor dele falou. Vai falar a mesma coisa: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Se você tocar em Jesus hoje, todos os seus medos fora do normal, todos os seus medos, que na verdade são limitações, são incapacidade, são falta de coragem, de motivação para você alcançar o objetivo, que faz você desistir sem antes ou sequer começar ou tentar, hoje vai acabar. Porque existe um Jesus que está pronto para receber o seu toque e tirar de você e lançar fora todos os medos. Então lembre, a totalidade das coisas é a conjunção do verbo fazer. Faça, se mova, saia da inércia, se lance, vai atrás do seu objetivo. Não temas, vença seus medos, toque em Jesus, porque a virtude de Jesus te dará a capacidade de enfrentar todos os medos, te libertar de síndrome de pânico, de incredulidade, de ausência de fé, de ausência de coragem. E você vai se tornar a pessoa mais firme, mais certa para alcançar o sucesso a partir de hoje. Então, partindo desse princípio, não temas, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Se foi bom para você, se isso vai te trazer uma reflexão no final de ano, de repente até hoje você está se perguntando: o ano está acabando e eu não consegui o meu objetivo, eu fracassei. Não, você não fracassou, você tentou. Continua em 2023, toca em Jesus hoje, vá pelas multidões das suas fraquezas, incertezas e dúvidas. Jesus está prontinho lá para te dar a virtude que você precisa, e a virtude que você precisa é a fé. E fé é o grande firmamento e a certeza das coisas que nós não vemos, mas a convicção de que elas existem e pode se materializar a partir da sua coragem e capacidade de lançar fora todos os seus medos.